Esse podcast é um oferecimento de Quantum, onde saúde e bem-estar se transformam em resultados incríveis. Escaneie o QR Code e saiba mais. A paixão por futebol e automobilismo, o que veio primeiro na tua infância? Você consegue lembrar disso ou foi uma coisa meio concomitante? Na verdade, eu sou um apaixonado por tudo, tá? Eu sou um tarado por esporte. Uhum. De praticar, assistir. E a educação lá em casa, e aí tem um pedaço da minha mãe, que, bom, não é tão midiático falar disso, mas é a realidade, é o que é. A minha mãe acreditava muito na questão da educação, o esporte como educação. Modelo meio americano, né? Que você aprende a respeitar a regra, a respeitar teu adversário, você aprende a perder, a ganhar, a receber ordem, a ter uma hierarquia, a ter um comandante, a ter uma função específica, mas saber a função do outro. E num mundo hoje onde as pessoas se frustram muito fácil, onde não gostam de receber ordem, onde não gostam de tomar bronca, não dar um grito, ela via já lá atrás fundamental que o esporte educa. E não necessariamente você tem que virar um atleta, mas o esporte faz parte da educação. E eu acredito muito nisso também. Eu acho que o modelo americano de educação, trazendo pelo lado do esporte, eu acho fundamental. E principalmente a questão de saber perder, de respeitar o adversário e saber perder. Então, a gente estudava à tarde, porque lá em casa era obrigatória a prática de esporte pela manhã. Obrigatório. Acordar cedo para praticar esporte. E a gente ia pro colégio de tarde. Mas a gente podia escolher o que a gente queria praticar. Cara, eu fiz de tudo. Eu joguei bola, joguei basquete, joguei tênis, vôlei, natação, peguei onda, fiz judô, jiu-jitsu, fiz de tudo. Então eu era um apaixonado por esporte por causa da educação que a minha mãe implementou. E no final das contas, quando eu chegava em casa, cara, meu pai estava na TV fazendo esporte. Então, a vida nossa era em troca de esporte. Então, eu me apaixonei por esporte. E aí, com meu pai, eu ia em ginásio, em estádio e autódromos. E um pouco mais velho, depois de ser apaixonado por todos os esportes, eu andei de kart pela primeira vez. Aí, quando eu andei de kart... Quantos anos você tinha? Eu tinha 10 para 11 anos. Não comecei tão cedo assim, não. E quando eu andei de kart mais, eu já tinha 11 para 12 anos. E quando eu andei de kart a primeira vez, eu falei, rapaz, é esse. Eu me apaixonei por o controle da máquina, pela velocidade, pela adrenalina, pela minha ignorância da época de achar que aquilo era um esporte individual, que só dependia de mim, e todos os outros muito coletivos. E eu me apaixonei. Não era, você tem uma equipe ali... Cara, esquece, é o esporte individual mais coletivo de todos. Você tem uma fatia do resultado, mas a grande fatia é teu carro, é tua equipe, é o equipamento que você tem. E aí, no final das contas, eu me apaixonei por automobilismo aí com uns 11, 12 anos, mas eu já era tarado por esporte, eu só vi esporte, consumi esporte. E joguei vôlei razoavelmente bem. Você acha que se você tivesse descoberto essa paixão mais cedo, você poderia ter corrido na Fórmula 1, por exemplo? Não mudou, até porque na minha época todo mundo era um pouco mais velho. Você vê o próprio Ayrton, ele chega na Fórmula 1 jovem para a época, mas com 23 anos de idade. Hoje eles chegam com 18, 19. Ninguém corria de carro mesmo antes dos 18. Você fazia kart até os 18 anos. Hoje a molecada com 15, 16 anos já quer ir embora do kart, já tá correndo de Fórmula. Então, assim, tá tudo muito mais cedo e tudo muito mais rápido. Então, naquela época não era tanto assim, não. Então, eu não era tão velho. Hoje tem molecada começando com 5, 6 anos de idade. 8 tem um monte. Na minha época não era tão comum assim, não. E até que ponto... Então não mudou. Não mudou aonde eu chegaria por ter começado com 11 anos e não com 8. E até que ponto hoje, para explicar pra uma pessoa mais leiga em casa, assim, o mais importante claro, o talento é muito importante, mas também aquela coisa de que a Fórmula 1 e essas grandes fórmulas se tornaram muito também comerciais, no sentido que você exige do piloto que leve patrocínio, etc. Até que ponto... Todos os esportes, todos os esportes, a administração da sua carreira ela é tão importante quanto o seu talento. Tá? Cada vez mais. Como você cuida do seu corpo, da sua saúde, da sua mente, como você se prepara, em que time que você tá, quem tá contigo, quem é seu treinador, quem é o cara que te acompanha, todos os esportes. Quem é seu empresário, quais são as oportunidades que vão ser geradas. Talvez o futebol, por ter tantos times, em qualquer lugarzinho tem um time,
O cara só com talento ele consegue despontar. Mas a gente tá pensando só nos caras fora da curva e não na média. Claro. Na média, bons jogadores, cara, tem muito. Tem muito. E a diferença de um bom jogador chegar longe ou não chegar longe é muito como ele administra a sua própria carreira ou escolhe os seus parceiros para administrar a sua carreira. E nisso eu falo com propriedade porque eu resolvi trabalhar muito com isso depois e entender um pouco esse lado. E isso em todos os esportes. Então, se você pode, sei lá, se você joga basquete, mas você tem uma condição, o que é difícil no Brasil também, uma condição de você talvez ter uma boa educação para o seu filho, fazer uma faculdade nos Estados Unidos, deixar que ele jogue as ligas lá nos Estados Unidos, para ele ser universitária, para ele ser draftado lá. Você está gerando uma oportunidade diferente do que o cara aqui. Talvez o cara com o mesmo talento ele vai conseguir jogar contra os melhores do mundo, evoluir mais. Então, assim, você tem uma percepção diferente. Isso para todos os esportes. No automobilismo é a mesma coisa. Se você só com talento, você vence também. Mas você tirando os 5, 6 fora da curva da geração, o resto é administração de carreira. E aí é você saber que categoria você tem que fazer no ano que vem, quem são os teus patrocinadores, qual é o teu custo, o que você aguenta fazer, qual é a equipe que você tem que andar. Você tem um panorama geral de escolha que é fundamental. Como um jogador também tem, tá? Um bom jogador, ele tem escolhas. Um jogador que não é tão bom assim ou que está num momento difícil, ele não tem tanta escolha. Sim. É aquela oportunidade que apareceu, vai lá, monta nela e mostra teu serviço. Um bom jogador tem escolha, se ele vai jogar no time A ou B, sim, naquela divisão ou na outra, se ele vai aceitar aquela proposta ou não. E a maioria deles é movido por dinheiro. A maioria deles não olha muito a longo prazo, olha no dinheiro do mês que vem. Fala, cara, não, eu quero ir para esse time porque me ofereceu 10% a mais do que aquele outro. Mas talvez não uma oportunidade, talvez ele está indo para um time onde naquela posição que ele joga já tem um cara que é um craque lá e no outro tinha uma oportunidade dele jogar ou render melhor. Então assim, você tem administrações de carreira que no automobilismo é igual, talvez um pouco mais difícil da pessoa, do leigo entender, porque vive muito mais o dia a dia do futebol. Eu acho que o automobilismo brasileiro olha muito mais o resultado. Ele liga a TV para acompanhar a corrida, óbvio, mas é muito mais de quem ganhou, como foi o pódio, e não tanto o processo. No futebol ele vê um pouco mais o processo. A resenha fala mais do cara que tá machucado, da recuperação, se ele vai jogar ou não, repercute o jogo daqui a uma semana, é fora de casa ou é em casa, como é que tá o gramado, como é que não tá o gramado. A gente vai ver uma corrida, o normal, o leigo, ele não tá olhando a previsão do tempo, se vai chover, se não vai chover, se naquela pista terminou em 16º, se naquela pista que o carro dele anda bem ou não anda bem. Sabe, a gente não olha mais, a gente não olha muito o contexto geral, não. Trabalhando com essa parte de bastidores do esporte, você sente que hoje os moleques, os jogadores, eles têm uma preocupação com essa gerência de carreira? Não. Ainda não? A grande maioria não, principalmente as famílias não têm. Eu acho que as famílias têm muita agonia e eu entendo, e eu também sou pai. E meu filho até passou num teste para um clube agora, tá jogando. Futebol? Futebol, tá jogando no Resende. Legal. E aí, eu acho que as famílias não entendem e acham que tudo é o empresário, que é uma grande lenda também, tá? É uma grande lenda. Não, é empresário, meu filho não tá jogando porque o empresário, não, meu filho não tá jogando porque estão sacaneando ele. Todo pai acha isso. E é normal oscilar. E quantas histórias, não adianta a gente contar as histórias, mas quantas histórias vocês conhecem, talvez já ouviram aqui ou de qualquer outro lugar, de jogadores que não foram, jogadores que não foram nada na base, foram reserva a base inteira e que do nada chegaram à seleção. Sim. E outros que... Cara, era o cara da base, seleção de 16, seleção de 17, seleção sub-20 e desapareceram. Então, a base é para você evoluir como atleta e aprender. Você se reserva um ano na base ou você está num outro time inferior, não quer dizer tanta coisa assim. Óbvio que se você está num clube mais estruturado, você vai aprender muito mais. Você vai aprender tática, você vai aprender técnica, você vai aprender outras coisas que talvez num clube menor você não vai conseguir aprender. Mas as famílias não conseguem entender isso. Então sempre vão achar que o filho é o Messi, que o filho é o Neymar, que o filho é o Vinícius Júnior. Não vão conseguir entender que não é que o outro amiguinho é melhor do que ele não vai conseguir virar profissional.
que ele tem que entender quais são as deficiências que ele tem, trabalhar nelas e tentar ser profissional. E que às vezes ser titular de um time menor é mais importante ter minutagem do que ser segundo ou terceiro reserva de um grande time e não jogar. Porque depois você acaba, ninguém viu você jogar a vida inteira. Então, tem alocações que a família não entende muito bem. E as famílias têm desespero, porque eu também entendo isso. A grande maioria dos jogadores vem de uma base muito humilde. E muitas vezes eles olham pro filho e não é só o sonho do filho. É a esperança da família. É a salvação. Tudo, né? É a salvação de tirar a família da favela, da miséria, sabe? Morar longe da violência urbana. Então, o filho, é o sonho e a esperança da mudança de vida. Então, nisso, sobrecarregam o ombro da criança e não conseguem entender as oportunidades que são geradas. Né? E eles acham que muitas vezes eles conseguem fazer sozinho. Cara, não sou eu que estou falando. Se eu olhar a minha empresa de futebol, a gente quer crescer, eu e meus sócios, mas tem empresas de futebol infinitamente maiores que a nossa. Traz aqui qualquer um e vai contar a mesma história. Então, assim, ou traz um jogador. Outro dia eu vi o Ronaldo falando sobre isso. Né? O Ronaldo falando, cara, é importante os jogadores terem um empresário. É importante eles terem um empresário. O empresário vai sempre conseguir oportunidades, um bom empresário, melhores do que a família sozinho. Porque estão olhando o mundo inteiro, tem jogadores pelo mundo inteiro, tem contato no mundo inteiro. Enquanto a família está olhando a vida daquele atleta e a gente tem que entender o processo de cada um, como a gente tem jogadores espalhados pelo mundo inteiro, você está em contato com todos esses clubes, entendendo a necessidade daquele clube. Sim. Poxa, aquele clube está precisando de um lateral esquerdo. Aquele está precisando de um zagueiro de 17 anos. Aquele está precisando de um atacante de velocidade pela direita. Então, opa, eu tenho aqui num outro clube, eu vou trazer para cá. A família não tem esse acesso. Ou é muito mais difícil. Então, o empresário faz um trabalho, quase que um trabalho social, porque, na verdade, a maioria dos atletas acabam não virando profissional. Então, você acaba dando um auxílio, né, de instrução e até financeiro. Para no final, obviamente, se acertar, ele acaba ganhando muito dinheiro. Mas é um percentual do dinheiro que ele gera a mais para o jogador. Então vamos lá, o jogador que ia ganhar 10 e passa a ganhar 50, mas por exemplo, e o empresário ganha 10%, o cara está ganhando 45, mas sozinho ele ganha 10, ele está ganhando muito mais. Então, eu acho que os jogadores de sucesso entendem a importância do que os empresários tiveram na vida, mas na base as famílias não entendem. Mas você não acha também que já no profissional, muitas vezes, o empresário acaba... a impressão que eu tenho, tá? E não é generalizada. Tá? Mas assim, muitas vezes eu vejo que tem alguns empresários que fazem certos movimentos na carreira de um atleta que me parece para poder ganhar dinheiro naquela transferência ali e tipo assim, puta, o cara tá no time grande aqui do Brasil, o cara recebeu uma proposta do Shakhtar que vai esconder o cara, mas porra... Você já perguntou se não era o atleta que queria de qualquer maneira? Então assim, claro. Olha que eu tenho atletas que querem ir de qualquer maneira. Então, claro. E você explicou, é melhor você ficar. Ah, mas é tanto a mais de dinheiro, eu quero ir. E você faz o quê? Não, nesse aspecto, mas você acha que falta também pro empresário no Brasil, ou você acha que ele já tem essa visão de, não queremos ganhar agora, queremos formar você como atleta para que você faça as melhores escolhas e todo mundo ganhe dinheiro com isso? Talvez a gente entre num papo burocrático e nem seja tão animado pra galera, mas assim... Tem algumas limitações jurídicas, porque você tem um contrato internacional de representação e o brasileiro, lá é 2 anos, aqui é 3, então você tem algumas limitações. E muitos empresários ficam preocupados de não mexer o seu atleta nessa janela de 3 anos e perder o seu atleta porque ele vai, cara, você não arrumou nenhuma proposta para mim. E ele vai, acaba o contrato e troca de empresário e você acaba que não monetiza. Nem sabia disso, tá? Então essa é uma dificuldade burocrática que você tem. Então muitos empresários talvez olhando um pouco mais só o resultado e talvez não a carreira do atleta, falam, cara, eu preciso trazer uma oportunidade de negócio para esse meu atleta para eu poder renovar minha representação. Isso existe. Mas o fato é que na maioria das vezes é desejo do atleta. Tá? Então o que pouca gente pergunta ou que às vezes não tem talvez a coragem de falar, que o atleta chegar e falar assim, não cara, eu que queria ir para a Rússia, eu que queria ir para a Ucrânia, porque eu ia ganhar 5 vezes mais. Porque a gente não tá na pele do cara. E eu, como atleta, também entendo. Assim, peraí, eu tenho um sonho de jogar uma seleção, eu tenho um sonho de chegar em um determinado lugar.
mas eu também tenho uma responsabilidade. É que ficou agora famoso essa questão do Gerson, né? Dele tá no Flamengo. A do Gerson eu nem conheço, porque assim, a do Gerson... Não, sim. A gente escuta falar, mas assim, cara, eu não sou amigo dele, Não, eu claro, não posso falar claro. de jeito nenhum. Eu tô falando hipoteticamente, não do Gerson, de qualquer outro assunto. Sim, sim. Mas muitas vezes o que eu queria dizer é assim, você tem a responsabilidade familiar do cara com a família dele. Fala assim, cara, mas eu tô indo pra lá, esses 3 aninhos ali, eu vou dar a casa pra minha mãe, a casa pro meu pai, a casa pra minha irmã. Pé de meia. Eu vou fazer meu pé de meia e eu nunca mais trabalho na vida, irmão. Eu fui pobre, eu pulava, sabe, o cara fala assim, eu fui pobre, eu não pagava o transporte público, pulava ali a roleta, não sei o que e tal, não tinha pra comer, e eu tô vendo esses milhões de dólares passar na minha frente. O jogo é um abraço, irmão. Eu entendo, velho. E aí se eu falar, não, você não pode ir, você não tem que levar, ele fala, então tá aqui, ó, rasgo e vai com o outro empresário e vai embora. Então assim, muita das movimentações que a gente vê, que aparece às vezes ser sem sentido, cara... Não é do empresário, é do próprio atleta, muitas vezes. É do próprio atleta. Então assim, eu posso usar exemplo atletas que eu tenho. Sim. Tem atletas que subiram muito rápido e tem atletas que às vezes patinaram, que eu vejo um potencial que ainda podem dar certo e que estão talvez jogando em clubes menores. É bom nem falar, porque assim, às vezes você, Sim. o cara do clube ficou ofendido, eu falar que é um clube menor. Mas você tem casos de que você faz com um atleta e fala assim, cara, mas você levou, sei lá, tentar pegar algum dos meus atletas para usar, que aí dá para usar. Bom, eu tenho um atleta que tá bem, um atacante que tá bem na Grécia. Ele... Tenta pegar a carreira dele inteira aqui. Ele fez a base no Botafogo, ficou sem espaço, tava sem clube, e a gente botou ele pra jogar a Série C, na Aparecidense. Pô, tu pegou um atleta do Botafogo. Falei, cara, o cara tinha 20 anos, a transição pro profissional é difícil, tava sem clube, não ia jogar. Normal, O técnico tinha acabado de assumir, tava contratando um monte de jogador. Ele não ia jogar, porque não ia jogar ninguém da base. E um monte de jogador que tava contratando ia jogar. Quem assumiu a Aparecidense foi o Lúcio Flávio, era um cara que trabalhou no Botafogo a vida inteira, conhecia o atleta, e a gente confiava nele. Cara, jogou 6 meses na Aparecidense. Despontou. Foi bem. Não sei nem se deu 6 meses, tá? Dali, foi pra Bulgária. Eu falei assim, pô, pra Bulgária, irmão? Eu falei assim, cara, é o mercado que ele tinha, porque ele saiu da Série C. 6 meses, tá na Grécia, 4º colocado na Grécia, titular do time, atacante, ganhando bem, tá com a vida resolvida. Mas ele, obviamente, sempre entra em contato com a gente e fala, e aí, qual o próximo passo? Entendeu? Agora o cara tá olhando pra frente. O próximo passo de uma liga maior ou talvez de um salário maior por uma Ucrânia ou por uma Rússia, ou talvez, cara, consiga jogar numa França ou numa Itália. Então, assim, fica naquele, cara, eu acho que ainda tem um novo, 23 anos, atacante, fazendo gol, você tá bem. Mas você entendeu o processo de que talvez alguns jogadores, família, fala, pô, mas meu filho era do Botafogo, você vai botar ele na Série C? Não, na Série C ele não joga. Fala, cara, confia no processo, irmão. Porque eu preciso que ele jogue para as pessoas verem, para eu poder fazer a transação, para poder mudar e tal. Eu falei de um jogador que talvez não fosse jogar na seleção naquele momento. Pode ser que um dia ele desponte e apareça. A gente gosta muito dele. Mas você tem outros atletas que você fala, cara, vou tirar desse time da Série A, mas vou levar para um time da Série B, porque ele vai acabar sendo dispensado no final do ano, mas nesse time da Série B ele vai jogar. Sim. E a gente acredita no potencial dele. E a família, não, de jeito nenhum, não, de jeito nenhum. E aí você não tem o que fazer, você não pode ir contra a família. Claro. Então tem muitos movimentos que são... barrados por conta do desejo de quem tá... da família, e você tem que respeitar. Claro. Eu não sou pai dele, eu sou agente dele. Então você estuda o mercado para tentar gerar a maior oportunidade. O que eu costumo falar para meus atletas e falo, e antes a gente mexia com todos os esportes e só com futebol. A gente é um gerador de oportunidade. Depois que a gente bota lá, é com ele. Não é mais comigo. Se ele não treinar bem, se ele não se comportar bem, se ele não performar bem, ele perde o lugar. Eu não tenho nada para fazer por ele, depois dali. A gente gera oportunidade. Olha, tá jogando bem? Cara, eu vou mandar teu material aqui para 30 clubes, a gente vai falar e vou olhar o mercado. Quando tiverem, você vai ter uma oportunidade melhor. Mas eu só gero a oportunidade. Quem aproveita é ele, não é a gente. Falar que joga no tal time porque o empresário bota o dinheiro... Cara, esquece. Cara, hoje, assim, uma dúvida rapidinha, assim, com relação a isso, que é mais prática e tudo mais, que eu tenho curiosidade, que é o seguinte. Hoje,
a gente fala muito do scout dos clubes, né? Todo mundo tem scout para Todos têm. avaliar o cara de qualquer divisão, de qualquer Todo mundo país, conhece etc. todo mundo, Todo mundo conhece todo mundo, mas aí você falou, pô, se o cara tá bem, eu mando ali o material dele para uns times. Hoje você percebe que o movimento no futebol brasileiro acontece mais a partir de recomendações de empresários que têm contatos e mandam isso, materiais de vários jogadores, que um deles de repente acaba indo para o clube, ou hoje, enquanto empresário de atleta, você recebe também de scout Pedidos. pedidos? Recebe também. Se você faz um trabalho honesto e você não empurra um jogador que não está pronto para aquele time, Aham. você se queima com aquele clube. Se você faz o trabalho certo e encaixa o jogador certo na hora certa, no time certo, o clube vai te pedir outro jogador. Ah, tem. Quando ele precisar de um credibilidade. lateral direito, um lateral esquerdo, um ponta, um volante, ele vai falar, cara, Kaká, você não tem um volante com esse perfil? E não adianta eu empurrar um lateral pra falar que joga de volante também. Fala, cara, eu tenho nesse perfil, o que você quer? Um cara jovem, um cara pra tua base, um cara profissional, um cara mais experiente? Então, é confiança. Então, na hora que você trabalha bem, sim. Mas se o teu jogador performa muito bem, aí os clubes vêm atrás sozinho. Vão entrar em contato porque querem um jogador. E aí você negocia a melhor oportunidade, você filtra a melhor oportunidade para dar ao jogador e à família com a melhor oportunidade. Entendi. E se não vem ninguém, você trabalha aquele nome tentando olhar a necessidade do mercado de falar, cara, então você tem que encaixar na Série B um jogador que tenha nível de performar muito bem na Série B. Não adianta eu falar que ele está pronto hoje para jogar no... Sei lá, a gente falou agora do Flamengo, que eu jogar no Flamengo... Que, cara, eu primeiro não vou convencer, depois vamos supor que tivesse o milagre de eu convencer. Não vai jogar. Não vai jogar, entendeu? E aí eu tô acabando com a carreira do atleta. Ele vai ficar treinando separado um ano, ninguém vai lembrar que ele existe e ninguém contrata ele depois. Então, assim, você tem que encaixar no lugar certo. Também é uma matemática difícil, você encaixar no lugar certo. Quantas contratações do seu próprio time que você torce aí, quem tá vendo, que você aplaudiu quando contratou e depois não deu certo. Sim. Ou que você, torceu o nariz e fala, cara, que contratação Como que esse cara horrorosa. tá jogando, né? E agora o que tá jogando, entendeu? Tá jogando um monte. Então, assim, cara, o scout viu alguma coisa. E o scout sabe. Então, quando eu falo que a gente manda material, o scout não analisa muito bem o material. O material é o pontapé inicial para ele ir buscar mais informações sobre aquele atleta e olhar um pouco pro elenco dele e falar, tenho isso no meu elenco? Ou isso tá faltando no meu elenco? Às vezes, cara, tá faltando... Às vezes o que tá faltando num Cruzeiro não tá faltando no Juventude. Sim. Entendeu? E aí, às vezes, você tem uma oportunidade de encaixar, sei lá, um jogador no Cruzeiro que você não encaixaria no Juventude, porque naquela posição específica você tá falando do craque do Juventude e no Cruzeiro talvez tenha uma deficiência naquela posição. Pode crer. Entendi. Então, é um pouquinho também entender o mercado, mas trabalhar junto com os scouts. Então, os próprios empresários, a gente tem os nossos scouts, e os times têm os scouts. E eles que se conversam. No final, o papo começa com eles. É uma indicação de cima, mas depois quem resolve é os scouts.